Oi, eu sou a Gabi. E provavelmente você já sabe meu nome, porque afinal de contas é meu casamento também, não é? Bom, eu resolvi trazer esse vídeo pra mostrar mais ou menos como que foi que a gente se conheceu. Eu espero realmente que vocês gostem, eu tentei fazer alguma coisa diferente. E tá aí o vídeo. Não sei se você já sabe, mas a gente se conheceu há um tempinho atrás. E a nossa história é um pouquinho diferente. E essa sou eu apagando meu nome do Tânios e colocando o meu em primeiro, porque eu sou obviamente o mais importante. Brincadeira. Mas de qualquer forma, a gente se conheceu na Irlanda. Bom, a gente nasceu em janeiro, em 1996. Eu nasci, obviamente, de franjinha já e com cabelo liso. Obviamente, eu nunca usei chapinha na minha vida. E esse é o Tânios, que obviamente já nasceu mal-humorado e ruivo. É claro, ele não pinta o cabelo, é óbvio. Eu nasci no dia 15 e ele nasceu no dia 27. Isso me faz pensar que talvez a gente se conhecesse de alguma forma antes, sabe? Às vezes a gente tava na fila pra entrar no mundo junto, alguma coisa assim. Bem, a gente também tem algumas coincidências nas nossas famílias. Por exemplo, nós dois temos irmãos mais velhos, que são como a nossa figura paterna, sabe? Os dois são carecas. Eu acho isso bem engraçado. E a gente também tem cada um uma irmã mais velha, que são mais ou menos como se fosse também um pouquinho nossa mãe, sabe? As duas também são um pouquinho rabugentas. Não, brincadeira, por favor, não me mate. Mas eu tenho um bônus, a Anne, que foi basicamente a minha melhor amiga pela vida inteira. A coincidência maior é que a gente tem super mães. Foi quem criou a gente a vida inteira. E eu já vou falar um pouquinho daqui a pouco. Isso sem falar nos nossos cachorrinhos, né? Mas tiveram aqueles que foram pro céu, como a Teca, que não dá pra gente deixar de falar deles. Eles são muito importantes para nós. Claro, as nossas famílias não param por aí. A gente tem uma família bem grande, cara. Devo dizer que a minha é um pouquinho maior, mas nós temos famílias bem grandes que nos ajudam muito. Infelizmente, a gente não tem mais nossos pais. Eles faleceram quando a gente era bem pequeno. O Tânios basicamente nem conheceu o pai dele. Mas eles são estrelinhas no céu e eu sei que eles nos amam muito. Mas voltando no assunto mães, a gente tem as mães mais fortes e as mães mais corajosas e cuidadosas desse mundo. Elas sempre nos ajudaram com tudo. E eu devo dizer que elas são tipo super-heroína, sabe? E por coincidência, o nome das duas é com S, de super. Sônia, Sandra, tudo com S. E eu tenho certeza que isso significa alguma coisa. Além de mães, elas são mulheres muito fortes. E eu tenho certeza que você tem uma mãe exatamente igual a nossa, que é tão forte quanto. Mas às vezes ela não é S, sabe? Ela pode ser M, N, O, qualquer outra letra. Eu tenho certeza que você ama muito ela. Eu tenho certeza que ela é tão forte quanto as nossas mães. Bem, mas voltando para as coincidências, a gente sempre teve bastante coisa em comum. Como, por exemplo, a gente sempre foi muito quietinho. A gente sempre teve poucos amigos, mas ótimos amigos. A gente sempre gostou de ficar na nossa, sempre gostou de ficar mais sozinho. A gente sempre foi muito criativo, muito calmo. Mas tinha uma coisa que a gente tinha problema em comum quando a gente era mais novo, era não querer comer. Meu Deus! Eu demorava muito e eu acredito que o Tânios fazia a mesma coisa. Mas de qualquer forma, a gente seguiu a vida. E começou a estudar e começou a pensar no que a gente ia fazer no futuro. Foi quando, sem saber muito bem pra onde a gente ia, o que a gente ia fazer, a gente decidiu que a gente ia fazer intercâmbio. Depois de muita pesquisa, depois de correr atrás de bastante coisa, a gente resolveu que a gente iria pra Irlanda. A gente nem sabia, mas tudo ia mudar depois disso.
A gente chegou com alguns dias de diferença. O Tânio chegou primeiro, mas eu cheguei logo depois. Bom, porque eu não tinha muito bem com quem falar, eu comecei a conversar com pessoas online. Pessoas que já moravam na Irlanda, que tinham grupos e coisas do tipo. Foi assim que a gente acabou se conhecendo. Um curtiu a foto do outro e a gente começou a se conversar a partir daí. Pouco tempo depois, a gente resolveu marcar um encontro. Eu tava sentada na praça, lendo uma revista em quadrinhos, quando de repente o Tânio chegou. Eu vi ele distante, eu vi ele chegando e eu pensei, cara, eu tenho certeza que esse menino é gay. Mas de qualquer forma eu resolvi conversar com ele. Eu pensei, tá, eu posso somente ter um amigo. Então a gente começou a conversar bastante. A gente falou sobre tudo, sobre qualquer coisa, na verdade. A gente conversou sobre tudo mesmo. E a gente descobriu que, na verdade, a gente tinha muito mais em comum do que a gente achava tendo conversado online e tudo mais. A gente acabou falando sobre livros, filmes, anime, mangá e séries e jogos que a gente gostava. A gente falou pra caramba. E aí começou a chover nesse dia. A gente não queria ir embora, então a gente acabou indo atrás de uma árvore pra gente sentar e continuou conversando. Mas já tava muito tarde. Não era mais legal ficar nessa praça, até porque fecharia. Então a gente foi pro McDonald's e lá a gente comeu bastante. Eu não sei porque eu tô falando isso não é muito importante, mas de qualquer forma a gente foi. Daí a gente resolveu ir pra um pub. E lá tava tocando umas músicas meio estranhas. Na verdade eu lembro muito bem que naquele dia tinha uma banda tocando e eles não conseguiam terminar uma música. Eu estava começando a ficar nervosa. Então a gente começou a conversar sobre as músicas que a gente gostava. A gente pegou o celular, começou a mostrar um pro outro o que a gente ouvia. E eu via as caretas do Tânio pras coisas que eu gostava. Eu achava isso um pouco engraçado, às vezes até um pouco chato. Mas enfim. Bem, de tanto falar, acabou rolando um clima. E a gente notou que isso não era só eu que tava sentindo, não era só ele que tava sentindo. E aí a gente foi chegando mais perto. E a gente parecia não ter coragem de fazer alguma coisa finalmente, sabe? A gente sempre foi muito tímido. E a gente tava lá. E foi rolando. Até que a gente beijou. E eu devo dizer que foi a pior coisa da minha vida, o pior beijo que eu já tive na minha vida inteira. Apesar do beijo ter sido horrível, a gente combinou de que a gente ia tentar de novo. Eu não me assustei muito, mas a gente é brasileiro, sabe? Brasileiro não desiste. A gente falou, beleza, a gente conversa depois. Mas a gente mal sabia no que isso ia dar. A gente começou a se falar basicamente todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. E foi assim todos os dias da semana. Todos os dias do mês, basicamente. Só que antes da gente ir mais pra frente, vamos voltar pra primeira semana depois que a gente tinha se conhecido. Em uma semana mais ou menos, a gente tinha saído e a gente se via todo dia também, não era só por mensagem. E aí o Tânio me deixou em casa. Eu ia embora, eu ia subir pra minha casa e ele ia embora. Eu ia entrar pra minha casa e ele ia embora. Daí ele pediu pra eu esperar um pouco, ele ficou um pouco nervoso, ele não sabia muito bem o que ele ia falar. Até que ele me pediu namoro. E eu fiquei, eita, eu realmente não sabia o que fazer naquela hora. Mas eu disse sim. Bem, a gente continuou se vendo todos os dias. Só que ainda não tinha falado nada pra minha família nem nada do tipo. Até que um dia a gente resolveu ir pro parque, fazer um encontro diferente. A gente levou comida, a gente comeu bastante, a gente riu bastante. Foi muito legal. Até que do nada eu comecei a passar mal e ter muita dor de barriga. Eu fui pra casa aquele dia e depois de 3 dias passando muito mal, eu fui parar no hospital. Eu descobri que eu tive apendicite e eu morri. Não, brincadeira, eu não morri. Eu quase morri. Talvez, não sei. Eu fiquei internada por volta de 1 semana e meia no hospital. Infelizmente, minha família não tinha o que fazer. Eles queriam muito estar lá comigo, mas eles não tinham realmente como. Mas o Tânio estava lá todo dia e ele ajudava com tudo. Falando com a minha família, passando informação pra mim. Ele me ajudou às vezes até a trazer roupa pra mim e tal. E foi quando eu descobri que realmente, sabe, iria valer a pena. Até que chegou o dia de eu ir embora do hospital e eu tava certa de que eu ia falar pra minha família que a gente estava junto. Eu já sabia que era isso que eu queria e eu achava que era certo, tava na hora certa de contar pra eles. Bom, eu mandei mensagem pra minha mãe
a gente conversou sobre isso. Eu falei que a gente tava namorando. Contei pra Aline, contei pra Anne, contei pra todo mundo da minha família. E eles aceitaram tudo bem. Bom, depois do hospital as coisas começaram a ficar piores, porque a gente tava começando a ficar sem dinheiro. Então a gente tinha que arrumar um trabalho. Eu trabalhei num lugar chamado Ed Rockets primeiro. O Tânis trabalhou em alguns hotéis. Mas a gente acabou encontrando um emprego junto, onde a gente trabalhou e acabou ganhando um pouquinho mais de dinheiro. Só que mesmo assim, o trabalho, as pessoas, tudo que acontecia estava me fazendo muito mal. Eu cada dia ficava mais triste, até que eu entrei em depressão. Eu não quis contar pra ninguém da minha família o que eu tava passando, até porque eu achava que eles iam ficar muito preocupados comigo. Mas o Tânis me ajudou com tudo. E foi quando eu descobri que ele estaria comigo, independente de dinheiro, independente de qualquer coisa. E eu tinha que mudar de casa, a gente meio que não tinha mais como pagar aluguel nem nada do tipo. Mas nosso tempo na Irlanda já estava acabando de qualquer forma. A gente se apertou um pouquinho e deu tudo certo. Bem, a gente começou a morar junto nessa casa e tinha um amigo que nos ajudava muito. Inclusive foi ele que casou a gente hoje. A gente dividiu uma cama de solteiro, porque a outra cama que a gente tinha que guardar nossas coisas. Porque a gente, além de tudo, dividiu o quarto com mais uma pessoa. Uma mulher muito chata que fez da nossa vida um inferno. Daí, com o restinho de dinheiro que a gente foi pra Londres. E foi uma das melhores coisas que a gente já fez junto. Foi a única viagem que a gente fez. Além, obviamente, de ter feito intercâmbio. E foram os melhores dias do nosso intercâmbio, com certeza. A gente realmente amou tudo lá. Finalmente chegou a hora da gente voltar pro Brasil. O Tânis acabou voltando um mês antes de mim. Eu fiquei lá, meio que sobrevivendo, mas voltei também. O Tânis voltou pra Buritama, no interior de São Paulo. Bem longe, bem quente. E eu voltei pro Jabaquara. O problema era que a gente tava morando muito longe, muitas horas de distância um do outro. E a gente obviamente não ia terminar, nem nada do tipo. A gente queria continuar muito junto. Então a gente fazia várias viagens de carro, de ida e volta, de ônibus e tudo mais. Até que finalmente, depois de alguns meses, o Tânis veio morar com a gente, aqui no Jabaquara, com a minha família. E foi muito legal. A gente tinha que dividir o quarto só, mas valia muito a pena. Era muito melhor do que estar muito longe. Daí, a gente foi trabalhar. Eu fui trabalhar na Enjoy, o Tânis foi trabalhar na Wizard. E a gente conheceu muita gente legal nesse período. Muitos amigos que a gente leva no nosso coração. Hoje em dia a gente tá trabalhando no CNA, juntos. É um dos melhores lugares que eu já trabalhei na minha vida. E a gente gosta muito de trabalhar lá. Aliás, um beijo pra todo mundo que tá aqui, viu? Atualmente, o Tânis está estudando teatro. E ele gosta muito. Ele está muito feliz com isso. E eu não sei ainda o que eu vou fazer. Acredito que eu vou fazer alguma coisa relacionada a cinema ou animação. Mas a coisa mais legal mesmo que a gente conquistou junto foi a nossa casinha. A gente mora em São Paulo, juntos. E a gente ama ter o nosso cantinho. Não é fácil, obviamente. É muito difícil morar sozinho, mas é bem mais legal. Bom, e agora a gente chegou no presente. No nosso casamento. Espero que tenha sido um dia muito legal. Enquanto eu tô gravando isso, falta mais ou menos um mês pro casamento. Eu tô muito ansiosa, eu não sei o que vai acontecer. Mas, se você tá aí, você pode dizer melhor que eu agora. O que tá acontecendo? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Eu espero que sim, eu estou com medo. Eu não sei se a gente já pode dizer que agora é o fim. Acredito que não. A gente ainda tem algumas coisas pra viver. E se você tá aqui, eu tenho certeza que é porque a gente gosta muito de você. Porque de verdade, foi difícil pra caramba fazer essa lista. E a gente pretende viver muita coisa, conhecer muito mais gente, viver bastante ainda e alcançar muito mais coisas. Então eu acho que realmente tá bem longe do fim. Eu ainda tenho bastante coisa pra aprender. O Tânis também tem bastante coisa pra aprender. A gente tem que quebrar muito a cara ainda. A gente tem que estudar bastante.
A gente tem que viver bastante, viajar bastante. A gente precisa suar bastante, a gente precisa ir atrás de dinheiro, a gente precisa de muita coisa. Eu acredito que ainda tá bem longe do fim. Mas a gente se ama muito. E eu acredito que daqui a uns anos, quando a gente estiver bem velhinho, a gente vai olhar pra trás e ver como esse dia foi importante pra gente. Então eu acho que quando a gente tiver vivido bastante o suficiente, eu vou poder dizer que é o fim. Tchau!